Conversar agora com Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor, uma boa tarde. A gente fala muito, dos grupos de risco para o novo coronavírus, doenças respiratórias, idosos, por exemplo, mas também temos que ficar atentos aos pacientes que têm alguma doença cardíaca, Por quê? Perfeito. Os pacientes, primeiro porque a doença cardiovascular é uma doença muito prevalente, Cerca de 30% de todos os óbitos são em função de doenças cardiovasculares. Estamos numa condição de pandemia, é um vírus respiratório que afeta, consequentemente, as pessoas que têm doenças cardiovasculares que já são fragilizadas. Daí, essa ocorrência de óbitos nesses pacientes. Doutor, e qual é a orientação e a recomendação? Quem já é cardíaco e precisa fazer o acompanhamento, mas nesse tempo de pandemia tudo fica mais complicado. Qual é a orientação para quem já é cardíaco? Primeiro é seguir a orientação das autoridades sanitárias do país, que recomendam o distanciamento social, o chamado isolamento horizontal, porque se nós conseguirmos que as pessoas fiquem em casa nesse primeiro momento, a gente vai conseguir alargar aquela curva e fazer com que menos pessoas precisem dos serviços hospitalares. Essa é a primeira orientação. Para aqueles que são portadores de doença do coração, seguir a orientação médica, fazer uso dos seus medicamentos. São pacientes que têm doenças crônicas, Por exemplo, o hipertenso faz uso de 1, 2 ou até 3 medicamentos. Meu amigo e minha amiga, se você é hipertenso e toma medicamento para pressão, não suspenda. Continue a medicação conforme a orientação do seu médico. Há aqueles que têm problemas das artérias coronárias, a exemplo daqueles que foram operados do coração, que têm um aporte de safena, ou então que fizeram implantes de stents. Esses também precisam continuar fazendo uso dos seus medicamentos. Os portadores de arritmias cardíacas, que também é um tipo de problema cardíaco frequente, mantenha o seu medicamento. E aqueles que têm um coração crescido, que a gente chama de insuficiência cardíaca, esses às vezes tomam 3, 4, 5 medicamentos. Precisa continuar tomando as medicações. A terceira orientação, não procurar os prontos-socorros por questões fúteis. O brasileiro gosta muito de procurar emergências e às vezes deixa de ir à unidade básica de saúde ou ao consultório porque acha mais fácil ir direto ao hospital. Então, não vá ao hospital por motivo fútil. Só vá ao hospital se tiver um motivo efetivamente sério. Qual é a alternativa? Usar a telemedicina. O governo federal regulamentou recentemente a telemedicina, permitindo, por exemplo, a teleconsulta, o telemonitoramento, o telediagnóstico, a teleorientação, justamente para facilitar esses pacientes que estão em condição eletiva de ter um contato com o seu médico. Então, isso seria uma outra orientação. Mais uma orientação que serve não só na época da pandemia, mas serve para a vida inteira, que é não fazer uso do cigarro. Temos que lembrar que esse vírus é um vírus que afeta o aparelho respiratório. Então, se você misturar o vírus, o novo coronavírus, com o cigarro, isso aí é algo muito deletério. Esse vírus, ele tem uma ação sistêmica, naturalmente que ele entra pelo pulmão, mas ele provoca uma reação inflamatória sistêmica no organismo inteiro e provoca também esse tipo de inflamação no coração. Então, o coração, sofrendo essa inflamação, ele fica, às vezes, funcionando mal. A gente chama de miocardite, É uma inflamação do músculo cardíaco. Essas pessoas que têm doença cardíaca, elas têm um risco maior do que os não cardíacos. Por quê? Não é só porque tem uma doença cardíaca, porque geralmente são pessoas com a idade mais elevada, onde há múltiplas comorbidades, são pessoas que às vezes estão acima do peso, que fumam, que têm diabetes. É por isso que o cardíaco pode ter uma taxa de mortalidade superior a 10%. Os hipertensos, que há uma prevalência muito grande da hipertensão arterial. Então, esses também têm uma mortalidade maior. Volto a dizer, não só porque é hipertenso, mas porque eles estão dentro desses grupos. Então, o hipertenso, esse hipertenso mais grave, pode ter uma mortalidade em torno de 6%, o que é o dobro da mortalidade da Covid de uma forma geral, que é em torno de 3%. Uma outra questão também, Tem essa telemedicina, um atendimento que está sendo feito para as pessoas que
a orientação é não procurar de imediato um posto de saúde, uma unidade básica de saúde. Agora, a gente sempre fala muito dessa questão da automedicação. E alguns remédios, eles podem dar alguns efeitos colaterais, entre eles a própria arritmia. Qual a orientação nesse sentido na hora de acabar tendo contato ou usando algum medicamento que a gente já tem na farmacinha de casa? Então, nunca fazer a automedicação em época de pandemia deve ser feito. Medicamento é de orientação médica. Tem um grande sistema público de saúde, o SUS, que tem um acesso universal, igualitário, gratuito. Existem os programas de saúde da família, as unidades básicas de saúde. Então, a população procura a unidade básica de saúde, que vai ter até mesmo o medicamento de forma gratuita. Então, nós temos medicamento para hipertensão arterial, né? 3 medicamentos para hipertensão arterial, medicamentos para diabetes. Isso não é uma maravilha, mas nós temos um sistema de saúde que dá acesso a 200 milhões de brasileiros. Então, meu amigo e minha amiga, aproveitar essa época da Páscoa, né? Essa época da Semana Santa, para fazer, além da nossa reflexão cristã, né? Seguir as recomendações das autoridades sanitárias, seguir as orientações dos seus médicos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia é uma sociedade antiga, que tem mais de 77 anos, que tem uma longa página de serviços prestados à sociedade brasileira, e nós, anualmente, revisamos as nossas diretrizes, que são espécies de guias com recomendação para os profissionais de saúde, né, apontando qual o melhor caminho a seguir. Então, quais são os tratamentos adequados, e os profissionais de saúde, os médicos, aqueles médicos generalistas ou os especialistas, devem seguir essas diretrizes. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, elas são muito coincidentes com os protocolos clínicos do sistema público de saúde. Então, é fundamental seguir a prescrição médica, confiar no seu médico. A telemedicina é uma forma de se ter acesso ao profissional de saúde, que é o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta. Todos nós temos uma grande missão agora, na pandemia, que é salvar a vida das pessoas que precisam de nós, os profissionais de saúde. E sabemos que os profissionais de saúde, eles estão em contato direto com pessoas com a Covid, né? E muitas vezes essas pessoas são assintomáticas. É por isso que é importante o uso para os profissionais de saúde dos equipamentos de proteção individual. Aqui eu destaco, há uma falta desses equipamentos de proteção individual. As autoridades sanitárias mundiais, elas têm recomendado que as pessoas que não são profissionais de saúde façam a sua máscara, até de tecido, em casa. Há na internet, vocês podem procurar, vocês mesmos da mídia. É uma iniciativa, né, doutor, que o pessoal já está em casa mesmo, produzindo as próprias máscaras para poder se proteger, né, e proteger o outro também. A gente já quer agradecer o senhor por ter participado aqui na Central da Esperança com tantas informações importantes para quem está em casa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, e uma feliz Páscoa para vocês e para toda a grande audiência da Rede Aparecida. Obrigada. Muito obrigada.